milionário se encanta ao ver a mendiga negra sendo ajudada em sua luta diária. A cidade pulsava. Luzes piscavam frenéticas e o som dos carros ecoava como um tumulto ininterrupto. Lucas, milionário solitário, caminhava impassível. Ignorava a dor e a tristeza que transbordavam nas esquinas enlameadas. Para ele, eram apenas fragmentos de um mundo à parte. Sua vida era feita de luxo e sucesso, cercado por pessoas que sorriam enquanto apreciavam seu último negócio fechado. Mas naquele dia, algo chamou sua atenção. Uma cena peculiar o surpreendeu. Enquanto atravessava a rua, uma mulher, negra e descalça, sentava-se na calçada. Ela aparentava fragilidade, mas emitia uma força quase palpável. O grupo de voluntários se movia ao seu redor, envolvendo-a em um círculo de apoio. Mas o que realmente prendia o olhar de Lucas eram os olhos dela. Brilhantes e intensos, carregavam histórias não contadas. Ele hesitou. O impulso inexplicável o levou até ali. A mulher se chamava Jéssica. Assim que ele se aproximou, sentiu um nó na garganta. As cicatrizes de sua vida estavam visíveis, mas estavam encobertas por um brilho de esperança. Conversaram por um momento, e ela contou que era artista. Suas almas pareciam dançar em um compasso harmonioso. Aquela era uma conexão que Lucas nunca tivera antes. Ele queria saber mais. Sentiu sua frieza derreter ante a paixão escondida daquela mulher. A vida de Jéssica não era fácil. Após o fim de seu relacionamento abusivo, ela fugira de um passado sombrio. Seu ex-parceiro, um magnata, a havia aprisionado emocionalmente. O terror perfurava cada palavra que ela pronunciava. Mas Lucas se via encantado por sua força e determinação. Aqueles olhos que refletiam dor também exibiam um brilho indomável. O envolvimento dele se tornou inevitável. À medida que os dias passavam, suas diferenças sociais não eram mais um abismo, mas sim um convite ao entendimento. Porém, Lucas sabia que sua família não aceitaria. Um relacionamento com Jéssica, uma artista em situação de rua? O escândalo em potencial? O peso da desaprovação não o deixava em paz. Ao mesmo tempo, seus sentimentos por Jéssica cresciam. Quando finalmente deu conta da verdade, seu ex-parceiro, um rival temido nos negócios, era o responsável por toda a dor de Jéssica. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. O desafio agora não era só amá-la, mas também protegê-la. As sombras do passado chegaram para ameaçá-los. E agora? Como enfrentaria a fúria de um magnata? Jéssica precisava de proteção. E Lucas percebeu que a segurança da carreira que construíra estava em risco. Ele não podia simplesmente escolher entre ela e tudo o que havia conquistado. O amor poderia realmente salvar Jéssica e a si mesmo desta tempestade? A urgência batia forte em seu peito. A batalha pela liberdade e pelo amor de Jéssica apenas começava. Agora ele tinha que decidir: proteger a mulher que amava ou continuar na bolha de segurança que havia construído com tanto esforço. Qual seria o custo dessa escolha? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lucas pulsava descontrolado. A urgência que sentia não vinha apenas do amor por Jéssica, mas da ameaça que se aproximava. Ele sabia que precisava agir rápido. Mas quando ele tentou puxar Jéssica para mais perto de si, para garantir que ela estivesse a salvo, o mundo ao seu redor pareceu desmoronar em um instante. Antes que pudesse falar, um grito cortou o ar. Um homem enorme surgiu da multidão, com uma expressão que misturava fúria e desprezo. Era o ex-parceiro de Jéssica. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele estava ali, a poucos metros deles. E a fúria nos olhos do homem era um sinal claro do que estava por vir. Você não deveria estar aqui, Jéssica. Ele rugiu, as palavras como uma faca afiada. A multidão se afastou, murmurando em choque, enquanto Lucas se colocava entre eles. O queixo de Jéssica tremia. Seus olhos, antes firmes e brilhantes, agora estavam ameaçados pela sombra do passado. Eu não sou mais sua propriedade, Daniel, Jéssica respondeu, sua voz firme, mas com um quê de medo. Lucas estava ao lado dela, decidido a não deixá-la sozinha. Propriedade? Você não aprendeu nada, sua artista maluca. Daniel avançou, e cada passo dele vibrava como um tambor de guerra. O desespero misturava-se à raiva em Lucas. Ele queria proteger Jéssica, mas a presença de Daniel era como uma tempestade prestes a desabar. Afaste-se dela! Lucas gritou, enfrentando Daniel. O homem parou, fixando o olhar em Lucas com desprezo. E quem você pensa que é? O novo príncipe encantado? O riso que se seguiu era cortante, cheio de desprezo. A situação se intensificava. Foi quando, de repente, um som estrondoso irrompeu. Algo explodiu. Um carro, na esquina, havia sido atropelado por uma moto. O barulho fez a multidão gritar e todos correrem em direções opostas, como se um pânico coletivo tivesse sido desencadeado. No caos, Lucas pegou a mão de Jéssica e a puxou para longe do tumulto. Mas Daniel, que parecia ainda em estado de choque, não os deixou escapar. Não pense que você pode escapar de mim tão facilmente, ele gritou, enfurecido, entrando na correria. Jéssica, vamos! Lucas puxou-a com força enquanto o caos se desenrolava. Mas algo estava errado. Quando ele olhou para Jéssica, percebeu que ela não estava mais ali. Um aperto no peito. A desgraça. Lucas girou procurando desesperadamente e avistou Daniel segurando Jéssica pelo braço. Lucas, me ajude! O grito dela ecoou no ar e atravessou o coração dele. Em um ataque de desespero, Lucas se lançou na direção deles, mas ao fazer isso viu a tempestade de emoções em Daniel, um brilho de desespero. Então, inesperadamente, Daniel soltou Jéssica e começou a se afastar. Você não sabe o que está fazendo, Jéssica. Você não sabe o que está por vir. Os olhos dele estavam arregalados, como se visse algo que ninguém mais podia. Com isso, o mundo pareceu parar. Jéssica ficou paralisada, seus olhos parecendo um espelho de total confusão. Lucas estava prestes a perguntar o que Daniel quis dizer, mas antes que alguém pudesse falar, o ex-parceiro disparou na multidão, desaparecendo como uma sombra. Silêncio.
o barulho da cidade lentamente se dissipou, e os murmúrios da multidão se tornaram ecos distantes. Lucas virou-se para Jéssica, que tremia. O que ele quis dizer? O que está por vir? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas uma angústia crescente encheu o ar. Ela olhou para ele e, por um momento, a máscara da força que Jéssica usava despedaçou. Lucas, eu não sei tudo, mas tem coisas sobre o meu passado que podem mudar tudo. Ela hesitou, a pergunta pairando no ar. O que você realmente sabe sobre mim? Lucas sentiu um novo nó na garganta. O que mais havia em jogo? O que ele estava prestes a descobrir poderia destruir tudo. E agora, com a verdadeira batalha apenas começando, ele sabia que precisava da resposta, antes que fosse tarde demais. O coração de Lucas pulsava descontrolado. Ele olhou nos olhos de Jéssica, tentando entender a confusão que se abatia sobre ela. A multidão ao redor lentamente saía do estado de choque, mas Lucas estava a alguns passos à frente. Ele precisava saber o que estava sufocando a coragem dela. Jéssica, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase desesperada. Mas a mulher parecia distante, perdida em pensamentos. Lucas, há coisas sobre o meu passado que eu não contei. Mas antes que eu revele, precisamos sair daqui. O medo na voz dela era palpável, uma sombra que deixava tudo ao redor mais sombrio. Mas antes que pudessem se mover, um rugido ecoou pela rua. Um carro alugado atropelou uma esquina, entrando em direção a eles numa velocidade aterrorizante. O impacto foi brutal e uma atmosfera de pânico se espalhou. Pessoas gritaram, correndo para todos os lados. Lucas agarrou Jéssica pela mão e tentou se afastar, mas seus instintos o levaram para trás, na direção do barulho. O carro, sem controle, avançou, quebrando a barreira invisível de segurança que eles tinham. Com a cidade em alvoroço, Lucas soube que deveria ser forte. Como se estivesse em câmera lenta, ele viu quando um corpo foi lançado pelo impacto, caindo horrivelmente perto deles. Jéssica gritou e Lucas a puxou ainda mais para perto, mas seus olhos estavam fixos no corpo, que se mexeu levemente. Guarda! Um homem, aparentemente um policial, surgiu do meio da multidão, exigindo que todos se afastassem. Enquanto o caos se desdobrava, Lucas se virou para Jéssica, para garantir que ela estava bem. Mas quando fez isso, percebeu algo. Olhando de novo para o corpo no chão, o mundo de Lucas desabou. Ele conhecia aquele homem. Era Daniel, o ex-parceiro de Jéssica. O queixo de Lucas ficou tenso. A vida no luxo agora era como uma piada cruel. E o que teria acontecido se Lucas não tivesse aparecido naquela hora? Ele está! Lucas sussurrou, mas a voz saiu como um fio de ar. Jéssica estava ao seu lado, com os olhos arregalados, e ele poderia ver o pânico crescendo neles. No meio da confusão, Daniel começou a se levantar. Um brilho insano preenchia seu olhar e se misturava ao pânico da situação. Você acha que pode escapar de mim, Jéssica? Você não sabe com quem está lidando. Ela ofegou, um tremor a dominando. Lucas, sem saber o que fazer, sentiu aquele nó na garganta se apertar ainda mais. Não era apenas um ex-parceiro qualquer. Era o homem que havia deixado marcas profundas na alma de Jéssica. Daniel olhou nos olhos dela. Você não sabe os segredos que eu conheço. Você quer ser livre? Isso custa caro. Uma última onda de pânico tomou conta da multidão. As pessoas começaram a recuar e Lucas se colocou na frente de Jéssica, protetor como nunca. Fique atrás de mim! Então o mundo ao redor começou a desvanecer.
As risadas e sussurros das pessoas se tornaram ecos abafados. A única coisa que importava era o olhar de Daniel, agora repleto de raiva e um mistério que Lucas não conseguia decifrar. "Eu vou revelar tudo, Jéssica!" Daniel gritou, levando a mente de Lucas a girar. O que mais ele escondia? Lucas sentiu o desespero crescer. A batalha estava longe de terminar. Jéssica sabia mais do que tinha contado, e ele estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que imaginava. Uma simples escolha havia levado a um emaranhado de segredos. "Por favor, Lucas, temos que ir agora!" Jéssica implorou. Mas as palavras de Daniel ecoavam no ar. O choque de verdades ocultas estava prestes a se desdobrar, e o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. A urgência nunca pareceu tão real. E assim, nesse momento tenso, Lucas percebeu que sua vida mudaria para sempre. Ele precisava saber o que realmente estava em jogo. O coração de Lucas pulsava descontrolado. Ele olhou nos olhos de Jéssica, tentando entender a confusão que se abatia sobre ela. A multidão ao redor lentamente saía do estado de choque. Mas Lucas estava alguns passos à frente. Ele precisava saber o que estava sufocando a coragem dela. "Jéssica, o que está acontecendo?" ele perguntou. A voz quase desesperada. Mas a mulher parecia distante, perdida em pensamentos. "Lucas, há coisas sobre o meu passado que eu não contei. Mas antes que eu revele, precisamos sair daqui." O medo na voz dela era palpável, uma sombra que deixava tudo ao redor mais sombrio. Mas antes que pudessem se mover, um rugido ecoou pela rua. Um carro alugado atropelou uma esquina, avançando em direção a eles a uma velocidade aterrorizante. O impacto foi brutal e uma atmosfera de pânico se espalhou. Pessoas gritaram, correndo para todos os lados, enquanto Lucas agarrou Jéssica pela mão e tentou se afastar. Quando o corpo foi lançado pelo impacto, Lucas sentiu seu estômago revirar. Jéssica gritou e Lucas a puxou ainda mais para perto. Mas ao vê-lo caído, um pensamento perturbador atravessou sua mente. "Lucas, não pode ser." A voz de Jéssica saiu trêmula e Lucas percebeu que aquele corpo no chão era de Daniel. "Ele está..." Lucas sussurrou, mas não conseguiu completar a frase. O desespero crescia enquanto Daniel começava a se levantar, com voz ressoando como um trovão. A multidão se afastou ainda mais e Lucas ficou boquiaberto. "Não, não pode ser isso!" Jéssica murmurou, a mão cobrindo a boca. Seus olhos brilharam com um terror que Lucas nunca tinha visto antes. "Ela é uma artista, sim," Daniel disse, rindo. "Mas não só isso. Ela é filha do CEO da empresa que eu destruí. Você está apaixonado por uma mulher que tem tudo e que passou a vida inteira escondendo isso." Um choque percorreu o corpo de Lucas. A revelação foi como uma bomba. Jéssica olhou profundamente nos olhos de Lucas. A expressão dela era de medo e dor. "Lucas, por favor, você não entende." Lucas sentiu o chão sair debaixo de seus pés. Ele se virou para olhar para Jéssica, tentando processar a informação. A mulher que ele amava, que parecia tão vulnerável, na verdade tinha uma vida de privilégios. Ele se sentiu traído, mas ao mesmo tempo angustiado pela dor que via em seu rosto. "Você mentiu para mim. Por que não me disse?" A intensidade do seu olhar era de desespero. "Não era assim que eu queria que você me visse, Lucas.
Eu só queria ser Jéssica, a artista, não a filha daquelas pessoas. Sua voz ficou embargada e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas Daniel não tinha terminado. E agora, Lucas? Pense bem. Você realmente acha que pode protegê-la? Eu não. Sou apenas um ex-parceiro. Sou alguém que já possui tudo o que ela ama. Você entrou na vida dela e não sabe a tempestade que está prestes a cair. As palavras de Daniel vibraram no ar. A verdade esquisita misturava-se à confusão e Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. Jéssica não era apenas uma artista lutando contra demônios. Havia um legado nas sombras. Um passado que poderia arruinar tudo. Ele sente como se seu mundo inteiro estivesse desabando. Jéssica. É verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. O olhar dela, antes forte, agora parecia quebrado. O que estava realmente por trás dessa história? O que mais Jéssica escondia? E o que Daniel ainda tinha em mente? O pânico e a dúvida chocavam-se enquanto a situação se tornava cada vez mais tensa. O que ele faria agora? Lucas ficou paralisado, as palavras de Daniel ainda ecoando em sua mente. A revelação sobre Jéssica, a filha do CEO do qual Daniel falava, parecia um soco no estômago. Ele olhou para Jéssica, que estava visivelmente abalada, a respiração acelerada e o olhar perdido. Lucas, eu queria te contar, mas eu não sabia como, ela disse. A voz tão pequena e trêmula que quase se perdeu entre os gritos e o pânico. O que mais você não me contou? A pergunta brotou da raiva e da confusão que dominavam sua cabeça. Mas, em vez de esperar pela resposta, Lucas olhou novamente para Daniel, que ainda estava lá, agora com um olhar de satisfação perversa. Se você quer saber o que está por vir, eu posso dar uma pista, Daniel disse, rindo desafiante. Tudo isso que você está vendo, esse amor bonitinho, essa vida que você acha que tem, tudo pode mudar em um segundo. E antes que Lucas pudesse sequer reagir, um grupo de homens apareceu do nada, surgindo da multidão como sombras malignas. Eram enormes, com expressões decididas, os rostos cobertos por bandanas. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele reconheceu aquelas pessoas. Aqueles eram os homens que trabalhavam para Daniel. Não! Jéssica, corre! Lucas gritou, segurando-a com força. Mas os homens já estavam avançando, cercando-os a passos largos. Agora você vai entender o que significa ser parte da minha vida, Jéssica! Daniel gritou, apontando para os homens ao seu redor. A multidão começava a se dispersar, mas alguns mais corajosos ainda hesitavam, olhando com curiosidade, mas também com medo. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele se colocou na frente de Jéssica, determinado a protegê-la. Nem pense em tocar nela! Lucas mergulhou seu olhar por sobre os homens, desafiador. Mas Daniel riu novamente. Essa risada que fazia o sangue de Lucas ferver. Ela tem uma dívida, Lucas. Uma dívida que é mais do que o dinheiro. Você não faz ideia do que o passado dela esconde. E eu sou o único que pode cobrá-la. A expressão de Daniel era cruel e as palavras pareciam cortantes como vidro. Momentos depois, um dos homens avançou. E Lucas, em um impulso, se lançou para proteger Jéssica. Mas o que aconteceu em seguida foi inesperado. Um dos homens se virou. Em um movimento quase automático, ele acertou Daniel no rosto, lançando-o ao chão. Você não vale a pena, Daniel. O homem disse assim que Daniel caiu, surpreendendo Lucas e a todos que assistiam. E de repente Daniel começou a se contorcer, mergulhando em uma risada insana, misturada com dor.
Acham que estão fazendo um favor? Vocês realmente não sabem o que estão fazendo. A gritaria aumentou. Um lamaçal de murmúrios e choques. Jéssica estava em choque, sem saber como reagir. Seus olhos estavam sempre em Daniel, como se esperasse que ele se levantasse. Mas o que aconteceu foi ainda mais devastador. Torcendo-se no chão, Daniel começou a vomitar sangue. E em meio ao caos, uma forma de luz surgiu. Uma câmera. Um homem apontou um celular capturando a cena grotesca. A tensão aumentou ainda mais. Tudo começou a se transformar em um evento público, com gente puxando telefones para filmar. Isso não vai ficar assim, Jéssica. Você vai pagar. Daniel gritou, e sua voz era grotesca, distorcida pela dor e pela fúria. E aquela cena, com a multidão agarrada ao seu olhar e, cheia de expectativas, virou um total frenesi. Lucas observou tudo com um nó no coração. O caos envolvia Jéssica de uma maneira que ele nunca tinha imaginado. Ele precisava entender tudo, mas antes que pudesse fazer perguntas, um pensamento apareceu em sua cabeça. Quem realmente era Jéssica? O que mais estava escondido em suas trevas? Lucas, eu não sei se posso continuar com isso, Jéssica disse, a voz quebrada. O desespero dela pairava no ar, deixando Lucas confuso. E quando Daniel finalmente se levantou, um sorriso maligno no rosto, fez um gesto que aconteceu como um relâmpago. Você não sabe quem está protegendo, Lucas. As palavras soaram como uma maldição. E tudo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que prenuncia muito mais do que parece. O que ele realmente queria dizer? O que mais estava por vir? E o que Daniel sabia que podia deixar tudo de cabeça para baixo? A incerteza a dominava, e o medo de descobrir a verdade percorreu a espinha de Lucas. O jogo havia mudado radicalmente, e ele precisava da verdade, mesmo que isso significasse mergulhar no abismo da dor. O que Daniel disse ainda ecoava na mente de Lucas. Você não sabe quem está protegendo, Lucas. Aquela frase parecia um eco de sinos dobrando, anunciando não apenas perigos, mas segredos enterrados. O ar estava carregado de tensão. Jéssica olhava para Daniel. Seus olhos estavam sozinhos, perdidos em um abismo de medos e memórias. Lucas, por favor, precisamos sair daqui. Isso não é só sobre nós. A urgência na voz dela era palpável. Era como se ela tentasse puxá-lo para um lugar seguro, longe do tumulto crescente. Mas o que ele quer dizer com isso? Jéssica, quem é você de verdade? Lucas não aguentava mais a dúvida. Ele queria entender, mas a pressão aumentava soprosamente, como se a cidade inteira estivesse presa em um frenesi. Então tudo aconteceu em um turbilhão. Daniel, ainda estirado no chão, parecendo mais um leão ferido do que um homem, gritou: "Você vai se arrepender, Jéssica! Isso não acaba aqui!" Suas palavras eram como um trovão reverberando na multidão que olhava. Em choque, e naquele instante, quando todos pensavam que a brutalidade da cena terminaria, uma figura emergiu do meio da multidão. Era uma mulher de cabelos cacheados, usando um vestido vermelho vibrante que contrastava com a frieza do momento. Ela caminhou com firmeza, desafiando o caos ao seu redor. Lucas não conseguia desviar o olhar, mas algo nela parecia familiar. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" A mulher gritou, atravessando a cena como um relâmpago. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Lucas e Jéssica a observaram. Entenderam que era uma
parte do quebra-cabeça que faltava. Mas quem era ela? Daniel olhou para ela, e a expressão no rosto dele mudou. O desprezo e a fúria foram substituídos por um orgulho sombrio. Ah, você chegou na hora certa, Clara. Quer ver o espetáculo? Clara, o nome soou como um sino, uma doce lembrança que Lucas não conseguia decifrar. Então ele notou. Jéssica também havia reconhecido a mulher. O olhar dela era uma mistura de medo e fúria. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para resolver isso, de uma vez por todas. Clara respondeu, com uma voz que tremia, mas transmitia determinação. Você não precisa mais se esconder, Jéssica. As palavras sussurradas dela eram como um chicote cortando o ar. A revelação caiu sobre Lucas como um trovão. Clara não era apenas uma mulher qualquer. Ela era uma figura-chave. Em toda essa história, ele sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Jéssica lutava para processar tudo. O que você sabe, Clara? O que você está escondendo? Jéssica, você é mais do que apenas uma artista. Você é a filha do homem que está prestes a perder tudo. E isso inclui a sua vida. A voz de Clara cortou o ar pesado. O choque da revelação deixava Lucas sem palavras. Mas a luta interna de Jéssica se intensificava. Você não entende, Clara. Eu não quero essa vida. Eu só quero ser livre. E você acha que Daniel deixará você ir assim tão facilmente? Ele tem suas garras em você e não vai parar até que você faça o que ele deseja. Clara respondeu, e a frustração em seu tom ressoava no coração de todos ali. O tempo parecia se arrastar enquanto Lucas e Jéssica tocavam olhares profundos. O que era real? O que mais estava escondido? O coração dele acelerava. A atmosfera pegava fogo com verdades que podiam devastar tudo mais uma vez. Então, como se a história quisesse se desenrolar em uma nova direção, Daniel, ainda no chão, gritou: Você quer saber o que mais você perdeu? Jéssica? Essas revelações vêm com um preço muito alto. Os olhos de Jéssica se arregalaram. A tensão a envolvia como um manto de pesadelos. O que você quer dizer? E aquele ar de mistério pairava. Ainda mais denso, a multidão contida não sabia se devia ficar ou correr. E Lucas, sentindo a pressão, percebeu que todas aquelas correntes que ligavam todos eles estavam prestes a se romper de uma vez. O que Daniel iria revelar poderia mudar tudo. Tudo o que Lucas achava que sabia. O que mais ainda estava a caminho? O que seriam essas consequências para Jéssica? O chão sob seus pés estava se desfazendo, e ele precisava saber antes que fosse tarde demais. Lucas mal teve tempo de processar as palavras de Daniel. O caos ao redor continuava, a multidão murmurando. Várias câmeras registrando cada momento. Ele olhou para Jéssica, seus olhos cheios de angústia, não sabendo o que fazer. Isso não pode ser verdade, ele praticamente gritou, sentindo a pressão em seu peito. A vida que ele achava que conhecia estava desmoronando. Se você é realmente a filha do CEO, por que não me disse? O que mais você esconde? Clara, que ainda se mantinha no meio da discussão, estava em choque. Jéssica, você precisa ir embora. Isso não é seguro. Eu tentarei contê-lo. As palavras dela saíram como um sopro apressado. Daniel começou a se levantar do chão. A expressão em seu rosto era um híbrido de dor e triunfo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Jéssica pode ter escapado por um tempo, mas eu não vou permitir que ela fuja de seu destino. O coração de Lucas disparou. O que Daniel estava planejando? Uma onda de medo o atravessou. Ele se virou para Jéssica,
olhando diretamente em seus olhos. Jéssica, por favor, me diga que não é verdade, que você não sabe nada sobre isso. A frustração de Lucas subia à tona como um vulcão prestes a entrar em erupção. Lucas, eu juro que eu não sabia. A voz de Jéssica era quase um sussurro, mas a intensidade da dor em seus olhos era palpável. Ela estava perdida e Lucas se sentiu como se o chão estivesse se desfazendo debaixo dele. Antes que pudesse dizer mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro despencou do alto de uma calçada, fazendo a multidão recuar com gritos de pavor. O impacto fez todos pararem e Lucas já esperava ver mais tragédias se desenrolando. O carro, descontrolado, colidiu com um dos postes de luz. Mas não foi isso que deixou todos em estado de choque. O que aconteceu a seguir fez o sangue de Lucas gelar. Do carro, uma figura saiu cambaleando, os braços estendidos, e antes que Lucas pudesse entender, um homem familiar surgiu. Era o pai de Jéssica. Ele estava ali, com o rosto ensanguentado e os olhos cheios de fúria. Você, o que está fazendo aqui? Daniel gritou, sua voz carregada de desprezo. Eu estou aqui para recuperar o que é meu. Você não vai levar Jéssica. O pai dela rugiu. A força em sua voz era assustadora. Lucas ficou paralisado, o choque reverberando. O que estava acontecendo? O homem que ele pensou que era apenas um CEO poderoso se revelou agora um pai disposto a tudo para proteger sua filha. Você não entende. Jéssica é parte deste jogo e eu não posso deixar que ela fuja. Daniel gritou, e a tensão no ar era como aço. Os três se encaravam, e a confusão era palpável. Pai, não faça isso! Jéssica gritou, mas suas palavras eram perdidas na tempestade. Você não pode me impedir, Daniel. A relação que tinha com ela acabou. Você não é nada. O pai dela avançou em direção a Daniel e ambos se preparavam para um confronto que poderia explodir a qualquer momento. O coração de Lucas estava na garganta. Ele não sabia em quem confiar. O homem que amava Jéssica era agora um inimigo. E a figura paternal que parecia ser protetora agora confunde-se em um jogo de poder que ameaçava consumir todos. O que mais ainda estava escondido? Lucas! Jéssica implorou, sua mão tremendo. Me ajude, eu não posso perder você também. Sua voz transbordava emoção. E ao mesmo tempo parecia que todo mundo estava desmoronando ao redor deles. Ele hesitou. O que ele deveria fazer? O tempo estava correndo e a verdade não era apenas dolorosa. Era devastadora. Daniel, Clara, o pai de Jéssica, todos estavam enredados em um drama que Lucas não podia entender completamente. A única certeza que tinha era o amor que sentia por Jéssica. Eu não vou deixar você sozinha, ele gritou, a determinação crescendo dentro dele. Mas logo a cena se transformou. O pai de Jéssica gesticulou e um barulho de sirenes ecoou pela rua. A polícia estava se aproximando e, em um instante, a realidade se tornou mais aterrorizante. Vamos sair daqui, Lucas gritou, puxando Jéssica para longe. Mas Daniel estava lá, posicionando-se entre eles. O que viria a seguir? A batalha estava apenas começando, e as consequências da verdade estavam prestes a desabar como um furacão. Em suas vidas, luzes, gritos e uma verdade aterradora deixavam todos com o coração acelerado. Jéssica precisava escolher o que estava disposta a sacrificar para se libertar de tudo. O coração de Lucas estava a mil e a tensão pairava no ar como uma tempestade.
Ele olhou para Jéssica, cada vez mais assustada e confusa. Precisamos sair daqui, ele disse a urgência na voz, quebrando o peso do momento. Mas Daniel, com um sorriso distorcido de ódio, se levantava lentamente. Lucas não podia deixar que ele fizesse algo contra Jéssica. Daniel, você não pode! A situação já está feia demais! Lucas gritou, mas a atenção de Daniel estava em outro lugar. Na verdade, parecia que ele estava aguardando um momento específico. Você não sabe o que está por vir, Lucas. Daniel falou com uma calma perturbadora, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Eu acho que você vai se surpreender com o que vem a seguir. Mas o que você quer dizer? Lucas perguntou, mas antes que pudesse obter qualquer resposta, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar, e todos os olhos se viraram para a entrada da rua, onde uma ambulância apareceu, sirenes gritando. Interrompendo a cena caótica, do carro da ambulância saíram homens e mulheres de jalecos brancos, e o desespero se intensificou. O que estava acontecendo? Lucas apenas queria proteger Jéssica. Mas o que aconteceu a seguir? Foi além de qualquer expectativa! Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com um olhar familiar, saiu da ambulância, lutando para se manter de pé. Papá, ela sussurrou, e o mundo de Jéssica desabou naquele instante. Era Clara, a irmã de Jéssica, e o que a trouxe até ali guardava uma intensidade absurda. Ela estava ensanguentada, uma expressão de dor e medo em seu rosto. Clara, o que você está fazendo aqui? Jéssica gritou, correndo em direção à irmã. Lucas estava em choque. O drama se intensificava, e ele percebeu que estavam em uma rede de mentiras muito mais profunda do que pensava. Eles estão atrás de mim, Jéssica. Eu não sabia como sair. O quê? Vocês fizeram? Clara soou as palavras, a voz de desespero reverberando entre os presentes. Daniel olhou para a irmã de Jéssica, a expressão dele mudando, um misto de ódio e resignação. Você não deveria ter vindo. Daniel rosnou, e o clima ficou insuportável. Agora vai ser ainda mais complicado. Complicado como? Lucas conseguiu perguntar, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Ele sentia que um buraco negro estava se formando ao seu redor, sendo puxado cada vez mais fundo. Porque a verdade sobre vocês dois está prestes a vir à tona. Daniel gritou, e as pessoas ao redor começaram a sussurrar. O murmúrio da multidão criava um sentimento de antecipação, como se todos estivessem esperando algo insano acontecer. Jéssica é a chave para tudo isso. Vocês acham que podem sair dessa? Eu sou a ponte que conecta seu passado a este presente. Daniel continuou, e a pressão aumentava. Eu não tenho nada a ver com isso. Jéssica respondeu, e Lucas percebeu que Clara havia perdido a firmeza. Como uma marionete, com suas cordas cortadas, ela começou a fraquejar. O olhar de Jéssica percorreu os rostos ao redor. A multidão estava em um frenesi. As palavras de Daniel, a presença de Clara, tudo fazia um novo panorama se desenhar. Lucas precisava saber. O que mais estava guardado? Aquele era apenas o começo da tempestade, uma que poderia arrasar tudo o que ele conhecia. Ele olhou para Jéssica, para Clara e, finalmente, para Daniel. O abismo entre eles se alargava, e o que havia sido até então uma simples luta pelo amor, agora se tornava uma batalha pelo que acreditavam ser verdade. A sirene da ambulância continuava a ecoar, um lamento que não parecia ter fim, e no meio de todo aquele tormento, a pergunta que assolava a mente de Lucas permanecia. O que realmente estava em jogo? A vida que pensava que conhecia estava se desvanecendo.
E ele estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. O coração de Lucas estava a mil, e a tensão pairava no ar como uma tempestade. Ele olhou para Jéssica. Cada vez mais assustada e confusa. Precisamos sair daqui, ele disse, a urgência na voz quebrando o peso do momento. Mas Daniel, com um sorriso distorcido de ódio, se levantava lentamente. Lucas não podia deixar que ele fizesse algo contra Jéssica. Daniel, você não pode. A situação já está feia demais. Lucas gritou, mas a atenção de Daniel estava em outro lugar. Parecia que ele estava aguardando um momento específico. Você não sabe a que está por vir, Lucas. Daniel falou com uma calma perturbadora, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Eu acho que você vai se surpreender com o que vem a seguir. Mas o que você quer dizer? Lucas perguntou. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar e todos os olhos se viraram para a entrada da rua, onde uma ambulância apareceu, sirenes gritando, interrompendo a cena caótica. Do carro da ambulância saíram homens e mulheres de jalecos brancos, e o desespero se intensificou. O que estava acontecendo? Lucas apenas queria proteger Jéssica. Mas o que aconteceu a seguir foi além de qualquer expectativa. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com um olhar familiar, saiu da ambulância, lutando para se manter de pé. Mãe! Ela sussurrou, e o mundo de Jéssica desabou naquele instante. Era Clara, a irmã de Jéssica. E o que a trouxe até ali guardava uma intensidade absurda. Ela estava ensanguentada, uma expressão de dor e medo em seu rosto. Clara, o que você está fazendo aqui? Jéssica gritou, correndo em direção à irmã. Lucas estava em choque. O drama se intensificava e ele percebeu que estavam em uma rede de mentiras muito mais profunda do que pensava. Mãe queria te avisar, Jéssica. Eles vêm atrás de você. Clara soltou as palavras, e a voz dela estava cheia de desespero, enquanto a tensão envolvia todos. Daniel, por outro lado, parecia nervoso. Você não deveria ter vindo aqui. Agora é tarde demais. Daniel rosnou, e o clima ficou insuportável. Complicado como? Lucas conseguiu perguntar. A adrenalina fazendo seu coração disparar. Ele sentia que um buraco negro estava se formando ao seu redor, sendo puxado cada vez mais fundo. Antes que alguém pudesse dizer mais, o pai de Jéssica apareceu com um olhar de fúria. Ele estava determinado. O que você fez, Daniel? Ele gritou, direcionando todo o seu medo e raiva para o ex-parceiro de Jéssica, que agora estava encurralado. Eu não fiz nada, mas a verdade vai sair e vocês não vão gostar. Daniel respondeu, a expressão dele misturando desprezo e raiva. Lucas sentiu todo o chão debaixo de seus pés desmoronar. A última frase de Daniel ficou suspensa no ar. O que vocês não sabem é que a verdadeira batalha não é entre nós, mas sim contra alguém muito mais poderoso. E Jéssica é a chave. Jéssica finalmente falou. Sua voz tremia. Do que você está falando, Daniel? O nome dela vai arruinar tudo para vocês. Daniel gritou com os olhos arregalados. Jéssica parecia ser tragada por uma torrente de pânico. E a multidão assistia, intrigada e assustada. Que nome? O que você quer dizer? Lucas perguntou, o nó na garganta apertando. O que estava acontecendo?
Foi então que o telefone de Jéssica tocou. Sussurros se espalharam quando o smartphone vibrou no bolso dela. Jéssica atende. Clara pediu, e a irmã olhou em volta, hesitando. Com uma expressão de desespero, Jéssica tirou o telefone e atendeu. Uma voz vinda do outro lado, distante e fria, fez seu corpo arrepiar. Jéssica, você não pode escapar da verdade. A nossa mãe, ela está envolvida em algo que pode destruir todos vocês. Como você acha que podemos estar aqui? Um silêncio profundo se instalou. O mundo de Jéssica parecia ter colapsado. A verdade estava prestes a sair, e a sensação de liberdade agora parecia uma ilusão. Olhou para Lucas, o coração disparado. O que isso significava? Tem coisas que você não sabe, coisas que nunca contei, ela murmurou, sua voz quebrada. Ao mesmo tempo, Daniel estava cada vez mais impaciente, preparando-se para anunciar um segredo que poderia arruinar tudo. E antes que Lucas pudesse entender a dimensão do que estava acontecendo, Daniel gritou: "Vocês não têm ideia do que sua mãe fez para chegar onde está. E isso vai custar a vida dela e de todos vocês." O choque cortou o ar como uma faca. Os olhos de Jéssica se encheram de lágrimas. A dor e a traição eram palpáveis. O que estava por vir poderia mudar tudo. A multidão retinha a respiração e Lucas ficou paralisado, sentindo que a vida deles estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que virá a seguir? A verdade era um monstro. E eles estavam prestes a enfrentá-lo. O coração de Lucas batia forte enquanto ele tentava entender a cena caótica diante dele. Os gritos ainda ecoavam, e a multidão parecia um imenso turbilhão de emoção. Jéssica olhava para a irmã Clara com um misto de alívio e terror. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desvanecendo. "Mãe!" Jéssica sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas. Clara estava ali, mas o que acontecera com a mãe delas? Lucas sentiu um nó na garganta. Seu instinto de proteção se agigantava. Ele não podia deixar Jéssica. Não agora. "Precisamos sair daqui!" ele exclamou, puxando-a para perto. Mas Daniel se colocou à frente, sua expressão desafiadora. "Você quer saber sobre a verdade? Você vai descobrir, Jéssica. Não existe como escapar." "Eu não tenho medo de você!" Jéssica gritou, sua voz ressoando com força inesperada. Lucas a observou, admirando a bravura dela. Afinal, a mulher que ele amava tinha uma força obscura que não conhecia. O mistério do passado a envolvia como um manto. "Você deveria ter medo do que está por vir." Daniel retrucou, os olhos brilhando com uma expectativa perversa. O clima era denso, cada palavra parecia uma facada. Clara olhou para o irmão em busca de respostas. "Daniel, basta! Não precisamos disso!" Clara implorou, a voz dela quebrada. Ela balançou a cabeça. Sua preocupação lhe conferia um ar de franca determinação. Era como se ela ainda esperasse um caminho diferente. Mas a fúria de Daniel não dá sinais de redução. "Você não sabe nada sobre o que nossa família fez. Jéssica é uma peça vital nesse jogo que você não consegue ver." Ele gesticulou. A ameaça pairava claramente. Lucas sabia que a tensão estava no auge. A multidão observava. Os olhares dos curiosos se misturavam com a expectativa. Era um espetáculo e tanto, e Lucas não estava disposto a deixar que Jéssica fosse apenas uma peça de xadrez nesse jogo mortal. "Basta!" Lucas gritou, enfrentando Daniel com coragem.
Você não vai fazer mal a ela. Vamos descobrir a verdade juntos. E você não terá controle sobre nós. O coração dele pulsava como um tambor, a adrenalina correndo em suas veias. Eu vou fazer você pagar por isso, Lucas. Daniel rosnou, mas a inquietação dele já transmitia mensagens. Ele estava perdendo o controle, e Lucas soube que isso era um sinal. O movimento da multidão mostrava que as pessoas estavam começando a se afastar. Um burburinho de dúvida pairava no ar. Precisamos ir agora, Clara exclamou, puxando Jéssica. Os olhos dela estavam cheios de determinação. Jéssica hesitou por um segundo, mas a coragem de sua irmã fez a diferença. Ela respirou fundo. Vamos! E assim, as três figuras se afastaram da cena marcada pelas sombras do passado e os ecos do futuro. Lucas guiou as duas. Cada passo em direção à saída parecia uma libertação. Mas a cada movimento, a incerteza ainda pairava sobre eles. O que podemos fazer agora? Ele perguntou, olhando para Jéssica. Como vamos enfrentar isso? Precisa descobrir o que ele sabe. O que realmente aconteceu com a nossa mãe. E entender por que Daniel a quer de volta. Jéssica segurou a mão de Clara, entrelaçando seus destinos. Havia um peso no ar, um desafio iminente. Enquanto fugiam, Lucas percebeu que o mistério estava longe de ser solucionado. A verdade era um labirinto que prometia levar todos eles a um destino incerto. Mas a batalha estava apenas começando. Havia algo que precisava ser feito, e ele estava determinado a não desistir. E assim, com cada passo que davam, a luta por liberdade e autodescoberta começava a se desenrolar. O futuro estava nas mãos deles. Mas o que estava realmente por vir ainda era uma incógnita. E agora, se você chegou até aqui, quero que não perca o próximo capítulo desta saga. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Essa é a hora de mostrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter nossas histórias vivas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como essa trama deve se desenrolar. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.